Então, aqui novamente a professora Giane, tá? Vamos continuar aí com nossos ensaios em transformadores trifásicos da disciplina de transformadores. Então, dando continuidade a esse assunto que a gente já trabalhou nas duas aulas anteriores, vamos falar de falta de H3 para concluir esse assunto, tá bem? Então, vamos usar aquele nosso modelo que facilita, aqui tá ele. Vamos ampliar, posicionar, um pouquinho de calma aqui nessa hora. Bom, pessoal, então, agora vamos marcar aqui, então, a fase que a gente vai deixar de fora. Então, vamos tirar aqui a nossa fase 3, bem? Bom, tirando a nossa fase 3, observem o seguinte, vamos para cada bobina aqui. Então, vamos para a bobina 1, por exemplo, essa aqui. Então, olhem para ela. A ponta 1, aqui, ó, recebe energia direta aqui de H1. E a ponta 4, olha onde ela vem. Tá aqui, ó. Acaba ficando em série com essa bobina aqui. Então, no caso, a nossa bobina 1 e a nossa bobina 3 estão em série. Agora, olha para a bobina 2. Essa pontinha aqui recebe energia direta de H2. E essa pontinha aqui, ó, direto de H1. Ou seja, a nossa bobina normal, tá? Vai ser a do meio aqui, ó. Então, essa aqui é a nossa bobina normal. Então, agora o nosso fluxo vai se concentrar no meio. Vamos aumentar aqui, então, para que todos possam visualizar. No meio, tá? Então, o que nós temos aqui? Aumentando bem. Observem agora que nós temos um detalhe novo, tá? Que é o seguinte, se o fluxo se concentrou no meio, vamos ver que a distância para cá e a distância para cá são iguais. Nós temos a mesma relutância para cá e para cá. Então, agora, o que acontece? Esse fluxo aqui vai se distribuir igualmente para cá e para cá. Ó, metade vem, sobe por este lado e volta aqui, núcleo fechado. E a outra metade vem por aqui e volta para cá, ó. Ok? Então, ó, temos uma situação um pouquinho diferente. No meio. Bom, vamos lembrar aqui que nossos valores normais, sempre é bom lembrar. Então, nossas tensões normais na T, nós temos 13.800 volts alimentando esse equipamento trifásico. E na BT nós temos uma saída de 380 volts de linha e 220 de fase. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Então, a gente vai analisar quais são os nossos possíveis valores na saída. Então, nossas tensões de fase no secundário. Primeira coisa, se a gente viu que aqui tá normal, essa aqui tá normal também, ok? Então, já sabemos o seguinte, que a tensão aqui, ó, entre x0 e x2 vai ser os nossos 220, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, tensão, não gostei dessa cor, vamos voltar aqui, é o pretinho, tensão entre x0 e x2, aproximadamente nossa tensão de fase normal. Quanto é a nossa tensão de fase normal? 220. Então, aproximadamente, a gente fala em aproximado, pessoal, porque aqui é na teoria, tá? Então, a gente não vai fazer um cálculo assim exato. Na prática, a gente vai medir, se der 225 volts, vai anotar 225. Na teoria, a gente faz um aproximado. Bom, então, que normal. Agora, vamos aqui, ó, entre x0 e x1. O que nós temos? Quanto a gente tem de fluxo aqui? Então, o que acontece? Entre x0 e x1, a gente tem aproximadamente a metade da nossa tensão de fase normal. Então, temos aproximadamente 110 volts. E não diferente, observem que aqui a gente também tem a metade de fluxo, então
essa tensão entre x0 e x3 também vai ser bem a metade da nossa tensão de fase normal, aproximadamente 110 volts. Feio esse número, então vamos arrumar aqui, 110 volts. Ok. Bom, então prontas as tensões de fase, vamos para as tensões de linha. Antes disso, vamos polarizar. Importante para a gente poder fazer a nossa soma matemática. Então, flechinha para baixo, vamos polarizar positivo aqui e negativo aqui. E aqui, observem que aqui está ao contrário. Opa! Desculpem. Aqui está ao contrário. Então, observe aqui para baixo, polarizei positivo embaixo, negativo em cima. Ó, essa para baixo, essa para cima. Então, vamos polarizar contrário aqui, ó. Essas outras duas. Agora, vamos fazer a nossa estimativa das tensões de linha. Também no secundário. Tá? Nossa tensão de linha normal no secundário seria aqui, ó, os 380. A gente está numa situação de falta de fase, falta da fase H3. Então, o que que nós temos aqui? Vamos fazer aquele nosso cálculo, levando em consideração nosso ponto de referência. Então, a tensão entre x1 e x2 vai ser o valor modular da nossa referência de x0 até x1 em relação a x0, x2. Muito importante, pessoal. Olhar aqui, ó, a gente tem que olhar para o potencial que a gente tem aqui no 1 e o potencial que a gente tem no 2. Se são diferentes, ó, são diferentes. Então, o que que vai acontecer? Diferente vai somar. Então, aqui vai haver uma soma, ok? Então, vamos completar aqui os valores. Quanto vale de x0 a x1? x0 a x1 dá 110. Mais, quanto vale de x0 a x2? 220. Então, temos aqui aproximadamente 330 volts. Agora, vamos fazer aqui, ó, pro x1 até o x3. Então, temos de x0 a x1, x0 a x3. Bom, olhem aqui comigo. x1 é negativo e x3 é negativo. Menos com menos, ó, potenciais iguais, o que que vai acontecer? Igual vai subtrair. Então, vamos colocar lá, ó, menos, né? Então, temos aqui, como a gente tá com pouco espaço, que minha folha tá quase acabando, vou colocar aqui do ladinho. x0 a x1, a gente tem 110. Então, 110 menos 110. Isso deu 0 volts. E vamos para o nosso último, então, de x2 a x3. Estamos nesse pontinho aqui, ó, x2, x3. Estamos aqui. Então, de x0 a x2 em relação a x0 a x3. Ó, vamos posicionar aqui, ó. x2, x3, potenciais são diferentes. Diferentes vai somar. Então, nós temos aqui, x0, x2, olhamos aqui, x0, x2 temos 220, olhamos x0, x3 aqui que temos 110. Então, vamos lá. Temos aqui, 220. Vamos voltar aqui que deu 220 mais 110, que é nosso aproximadamente aqui 330 volts. Então, é isso, pessoal. Observem que com isso a gente encerra a falta de fase. Analisamos as 3 fases com um detalhe. O nosso triângulo para esse lado aqui
Se nós invertermos o triângulo, lembre que a gente pode fazer um triângulo assim, ó, ligando aqui, aqui e aqui. Se a gente inverter, vai mudar essa distribuição de fluxo daqui. Então, muita atenção a isso. E o próximo passo, então, é executar isso aqui na prática. Que beleza! Nossa próxima aula. Beijo a todos!